Olá, boa tarde a todos os amigos da TV 247. Hoje é dia 13 de outubro de 2020, 16 horas, e a gente começa aqui mais uma análise política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Tudo bem, Rui? Tudo tranquilo. E vocês aí? Você está tomando um café com leite ou um pisco sour? Parecia um pisco sour aí. É um cappuccino. Ah, bom, tudo bem. Então tá bom, essa hora. Como é que você foi de feriado? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Nós tivemos aí muita reunião por causa das eleições e outras coisas, né? Legal. Vocês estão com quantas candidaturas nas capitais, Rui? Nós estamos com 20 candidatos a prefeito nas capitais. Inclusive em São Paulo, né, com Antônio Carlos. Exatamente. É um número grande para o conjunto da eleição, né? Acho que só o PT, talvez o PSOL tenha mais candidato nas capitais do que a gente. Ok, vamos falar depois sobre isso. Rui, essa semana eu queria, na verdade, participar com você, faz tempo que a gente não fala, para falar não só dos temas nacionais, mas também da conjuntura internacional. A gente tem publicado aqui a sua análise internacional, e eu queria a sua opinião sobre a eleição nos Estados Unidos. Como é que você está vendo o duelo Biden-Trump? Se você considera o Biden já praticamente eleito ou não, se o Trump tem chance, ele voltou agora a fazer campanha política, foi no comício da Flórida, no fim de semana, se diz curado e imune em relação ao coronavírus. Qual que é a leitura que você está fazendo do quadro nos Estados Unidos? Bom, se nós formos acreditar no que a maioria da imprensa democrata ou de esquerda fala das eleições, a campanha do Trump estaria enterrada, né? Eu acho que a gente, tudo bem que não é uma coisa fora do comum que isso esteja acontecendo, né? Você vê que os Estados Unidos é o topo na lista de mortes pelo coronavírus, seguido pelo Brasil. Então a situação é uma situação dramática mesmo para o Trump, não há dúvida nenhuma. Há uma oposição muito grande a ele, em vários setores e tudo mais. Agora, eu acho que tem que esperar o fim da eleição. A eleição passada, também o Trump não ganharia de jeito nenhum, né? Eu acho que é uma disputa bastante acirrada, bastante dura, tá? Agora, a burguesia norte-americana, quer dizer, o capital financeiro norte-americano, jogou muito pesado contra o Trump na eleição, né? Eles prepararam a eleição com uma série de restrições nas redes sociais, que é o forte da extrema-direita, né? Usaram muito dinheiro, inclusive, na própria aprovação da candidatura do Joe Biden dentro do Partido Democrata, e agora nós estamos com essa situação. Agora, o problema é o seguinte, pode ser, o próprio Trump deu sinais de que ele acha que a vitória dele é difícil, quando ele falou que ele poderá não reconhecer a eleição, tá? Então, de qualquer maneira, né, independentemente do resultado, eu acho que o que nós temos pela frente é uma grande crise política, né? Veja-se esse episódio aí, que passou meio despercebido aqui no Brasil, de Michigan, né? É muito importante falar da governadora, enfim, quer dizer, houve uma tentativa ali de... Não sei se foi prisão, de agressão. Como é que conta pra gente o que aconteceu exatamente? Um grupo de extrema direita, né? Aparentemente um grupo pequeno, formado por aí menos de uma dúzia de pessoas, estava organizando o sequestro da governadora do estado do Michigan, né? Aliado com outros pequenos grupos de milícia. Essa é a informação que o FBI deu, né? O FBI tinha um elemento infiltrado no grupo e revelou toda a coisa antes que acontecesse. Agora, eu não sei se é uma coisa também tão minoritária assim, porque esse acontecimento aí tem um precedente, né? Em abril, os grupos de extrema-direita, vários grupos de extrema-direita, fizeram uma manifestação em frente do Palácio Governamental, né, do Capitólio, da capital, e invadiram, né, o Palácio do Governo. E o Trump, naquele momento, ele
ele meio que aplaudiu essa ação do pessoal falando libertem Michigan, né? E muita gente, tem muita conversa nos Estados Unidos, eu li muito material da esquerda, não da esquerda, extrema esquerda, minoritária e tal, da esquerda mais, digamos assim, tradicional, né? mais para centro-esquerda, falando que nos sindicatos há uma intensa preparação para impedir que o Trump dê um golpe de Estado depois das eleições que vão ser agora imediatamente, né? Quer dizer, há uma preparação efetiva, inclusive eles dão dados de como eles estão se organizando grupos para impedir essa tentativa, para denunciar, para, inclusive, supostamente, né, enfrentar milicianos nas ruas. Tem uma conversa muito grande de que poderia haver um golpe de Estado nos Estados Unidos. Isso daí, sendo realidade ou sendo mais um alarme assim exagerado, dá o quadro da profundidade da crise nos Estados Unidos. Um golpe de Estado promovido pelo Trump, promovido pelo Pentágono, pela CIA, enfim. Por exemplo, vamos imaginar que se chegue a um impasse político. Hoje a gente está tendo lá a audiência da ministra da Suprema Corte, ultra mega conservadora e tal. Há quem diga que a estratégia do Trump é simplesmente declarar a vitória no dia da eleição, se a disputa for mais ou menos acirrada, não reconhecer a votação pelos Correios, porque também tem muita gente votando pelos Correios em função do coronavírus, criar um impasse político e essa situação em que nenhum dos lados vai reconhecer o resultado. A partir daí, pode estar aberto aí o cenário para ou uma guerra civil, ou um golpe de Estado, ou um golpe militar. O que pode acontecer nos seus cenários? Olha, os republicanos, trumpistas, né, eles negam que esteja se organizando um golpe de Estado, ou que eles estejam estimulando a violência da extrema-direita. O Trump falou, não, eu não compactuo com a violência extrema e tudo mais. Agora, é bem possível, né? Eu acho que existe um plano da direita, do Trump, para... Não exatamente, não diria que o plano é para dar um golpe de Estado abertamente, né? Abertamente. Mas eu acho que eles estão trabalhando para criar um impasse na eleição, tentar levar essa situação eleitoral para a Suprema Corte, onde aparentemente os republicanos mais direitistas ligados ao Trump teriam 5 votos contra 4. Então eu acho que isso daí é possível mesmo. Essa questão do voto por correspondência coloca uma sombra aí na legitimidade da eleição, né? Não é normal você ter um voto por correspondência. É um imponderável. Quem é que garante que esse voto por correspondência não vai ser adulterado aí no trajeto, né? Isso tudo o Trump, inclusive, está certo de protestar, né? Se fosse aqui no Brasil com a esquerda, a gente protestaria também contra o voto por correspondência. Eu acho que o impasse é bem provável, né? O golpe declarado acho mais improvável, mas o impasse, sim. Eu acho que é bem provável. Consequências para o Brasil, Rui. Você vê alguma diferença fundamental na vitória do Biden ou do Trump? Bom, se o Biden ganhar, logicamente ele vai procurar fortalecer aqui os partidos do chamado centro político, né? Os partidos mais abertamente pró-imperialistas, tipo DEM, tipo PSDB e tudo mais, né? Logicamente que eles teriam que se confrontar com a situação real do Brasil, né? Os militares estão no governo, o Bolsonaro tem uma força, apesar de tudo, bastante grande dentro do sistema político, tal como ele está. As eleições, inclusive, parecem indicar que vai haver um fortalecimento do bolsonarismo na eleição, tá? Eles teriam que tratar com tudo isso, mas Bolsonaro não seria, né, para eles o representante ideal. Não quer dizer que eles não vão conviver com o Bolsonaro nem nada, porque
a gente viu, né? Os golpistas, todos eles aceitaram e estão dando sustentação ao Bolsonaro até agora. Ok. Nenhuma mudança, então, fundamental, né? Mais de gradação ali, talvez. Isso eu diria que é tem um imponderável aí, né? A gente precisaria ver como, né, o aparato fundamental do imperialismo norte-americano vai agir depois de 4 anos de Trump, que, queira ou não queira, freou um pouco as expectativas desse setor, né? Eles estão anunciando aí uma atitude agressiva em vários pontos da política internacional, com a Rússia, por exemplo, né? Então, isso daí poderia ter uma repercussão no Brasil. Agora, é difícil dizer de que tipo seria essa repercussão, né? Eu acho que mais viria no sentido de um fortalecimento da política dita neoliberal, que é o que eles estão buscando fundamentalmente. E também não vai trazer para o Brasil nada de democrático. Isso daí eu acho que nós podemos excluir, porque a gente vê a posição deles na Venezuela, na Bolívia, tudo. Não existe nenhuma posição democrática do imperialismo. A gente vai falar sobre Bolívia, sobre a América Latina. Antes, só lendo esse comentário do Paulo Tomás, a gente vai falar bastante sobre o André do Rap, gerando aí tanta discussão. Só para fechar o tema Estados Unidos, Rui, vou compartilhar com você. Hoje foi publicado na revista Foreign Affairs um artigo extenso da Hillary Clinton propondo uma nova estratégia de segurança dos Estados Unidos para manter a hegemonia, e há quem interprete que ela esteja praticamente se autoconvidando para ser uma pessoa forte no governo Biden, principalmente na área do Departamento de Estado, da própria área de segurança nacional, numa administração democrata. E ela é guerreira, né? Então é importante saber também dos movimentos dessa turma mais belicosa aí do Partido Democrata. Isso me parece líquido e certo, né? Seja Hillary Clinton ou outra pessoa, o caráter mais belicoso do imperialismo vai se afirmar com um governo democrata. Você acha que não tem a menor dúvida. Precisa ver até... Aí a gente precisaria analisar o que eles estão pensando, que não é muito, porque eles não vão abrir o jogo antes da eleição, né? O Biden, inclusive, está procurando aí cortejar o voto da esquerda, dos setores progressistas, para se eleger. Depois da eleição é que nós vamos ver qual é o verdadeiro jogo desse pessoal, né? Não é um jogo pela paz mundial pacifista, né? Longe disso. Longe disso. É exatamente o oposto, na realidade. Talvez até mais agressivo do que o atual dos republicanos. Não, isso com certeza. Você tem essa convicção? Sem dúvida. Ele vai ser bem mais agressivo. Esses são os falcões, né, do Estado norte-americano. O Bush está apoiando... Não é que está apoiando, o Bush praticamente integra aí a candidatura do Joe Biden, né? É interessante. Você tem uma coalizão, né, gigantesca em torno do Biden, que passa por Obama, Clinton e chega ao Bush. Chega Exatamente. Até o Bush, Colin Powell, né, outras figuras também que não querem o Trump de maneira alguma. Rui, vamos falar aqui da América Latina. Bolívia, você acha que há alguma chance dessa eleição transcorrer de maneira normal? Porque se houver uma eleição normal, o MAS volta ao poder, né? Não, a princípio não, né? Parece que da maneira como os golpistas armaram a eleição iria para o segundo turno, né? É bem provável que haja fraude também, né? No meio de um golpe de Estado, a gente quer que a eleição seja uma eleição limpa, é difícil. Mas me parece que o plano inicial deles, o plano prioritário deles com fraude ou não, conseguir aí levar a eleição para o segundo turno, onde se defrontaria o candidato do MAS e o Carlos Mesa, que é o candidato da direita tradicional, dos golpistas, né, propriamente dito, e no segundo turno, com o voto do restante da direita, que está bem colocada, né, o Fernando Camacho tem quase 20% dos votos. Esse aí daria a vitória para a direita. Me parece que é um jogo assim meio
montado aí de uma maneira mais ou menos tranquila. Provavelmente, essas pesquisas já incluem uma fraude, né? Porque eles estão dando a impressão de que o negócio é real, né? O candidato do MAS teria 40%, o Carlos Mesa 30 e poucos e tal, papapá. 2 partidos de direita já abandonaram a eleição para favorecer a candidatura do Mesa, a não ser que dê um resultado muito estranho, mas eu acho que os golpistas controlam a eleição totalmente, né? Então eles vão dar um jeito. Se o resultado natural não for favorável, eles vão produzir um resultado que não é tão natural assim. Vão levar a eleição para o segundo turno e derrotar o candidato aí no segundo turno. Isso também é seguido de violência, de intimidação. Isso está acontecendo na Bolívia, não é? Né? Logicamente que eles fazem a coisa de uma maneira, digamos assim, um tanto quanto discreta, né? Para não dar a impressão de que a eleição é uma guerra civil. Mas está acontecendo bastante. Tem muita intimidação. Tenho certeza que tem gente aí que não vai conseguir votar e tudo mais. Bom, Felipe Rosendo dizendo, Biden já declarou que Trump está sendo mole com a troca de regime na Venezuela, sinalizando que Biden seria um presidente de guerra. Mas falando em Bolívia, a presidente da Bolívia, golpista, Jeanine Áñez, comemorou a morte do Che Guevara. Houve uma cerimônia lá militar exaltando o assassinato do Che Guevara também. E Bolsonaro também fez isso. Rui, por que você acha que aconteceu esse movimento no Brasil e na Bolívia de ataque, na verdade, de celebração de um assassinato, que é uma coisa muito macabra, muito mórbida? Qual é a lógica disso? A celebração da repressão da extrema-direita, né? Nós temos que lembrar que o assassinato do Che Guevara, muita gente não se dá conta disso, se deu no meio de uma das ditaduras mais terríveis que a Bolívia já teve até hoje, né? Era uma ditadura. Os norte-americanos participaram da caçada contra o Che Guevara e tudo mais. Quer dizer, é uma exaltação, é uma propaganda, né, a favor dessas ditaduras de características fascistas que houve em toda a América Latina. Aqui no Brasil, o Mourão elogia o Ustra, lá eles comemoram o assassinato do Che Guevara, quer dizer, estão elogiando a ditadura, a repressão e tudo mais. Isso mostra, na minha opinião, 2 coisas importantes. Primeiro que a extrema-direita ela não arreda pé. Não tem esse negócio de que a extrema-direita está se suavizando, né? No Brasil, por exemplo, eu vi muita gente falando assim, o Bolsonaro aí, ele caiu na rede do Centrão, né? Centrão, na verdade, dos partidos de direita, né? Uma parte dos partidos do antigo Centrão. E agora ele já não é mais aquele Bolsonaro feroz. O Mourão está mostrando que não é assim, que eles continuam com a mesma política. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, mostra a complacência do imperialismo com essa política de extrema-direita. Muita gente acha que não, mas o imperialismo... Tudo bem, tirar o Trump é uma coisa, até substituir o Bolsonaro, que é meio inconveniente, pode até ser. Não sei se eles vão fazer. Agora, acabar com a extrema-direita, nem por acaso, eles estão por detrás dessa movimentação. E isso aí fica claro, né? O governo da Bolívia é um governo que foi colocado lá pelo imperialismo. Isso aí é muito óbvio. Ninguém protesta, ninguém fala nada. Não há nenhum incômodo, né, em relação a isso. Não. Agora, quando você fala assim, quer dizer, eles fazem propaganda da repressão, né? Como fizeram no caso do Che Guevara. A fala do Mourão em relação à Ustra também se insere nessa mesma lógica de fazer propaganda da repressão e passar um recado, passar uma mensagem dizendo, olha, se for preciso, nós sabemos torturar. Como é que é isso? Não, eu acho que é mais do que isso, né? Essa propaganda aí, ela já vem de antes do golpe de 2016. Como toda propaganda, a função dela é preparar o terreno. Agora, se você elogia o Ustra, se você mostra aí o assassinato do Che Guevara
em boas luzes, você está preparando o terreno para o quê? Para uma ditadura de torturadores e assassinos e tudo mais. É isso que eles estão fazendo. Isso quer dizer que eles estão preparando para estabelecer amanhã, o mês que vem, uma ditadura desse tipo? Não. Mas eles estão preparando o terreno. Isso é mais ou menos claro. Né? A ditadura, né, o governo de força, um governo que seria uma ditadura de militares, de característica fascista ou não, bonapartista ou não, ela é uma alternativa fundamental para a burguesia na atual situação política. É interessante você falar isso, Rui, para a gente detalhar um pouco mais o que está como tema, né? Essa ideia de que o Bolsonaro foi domesticado pelas instituições, né? De que agora ele dialoga, ele não quer mais fechar o Supremo, ele não quer mais fechar o Congresso, é o Bolsonaro Paz e Amor, que simplesmente quer fazer um programa social, o seu Renda Cidadã. Então, essa leitura é uma leitura equivocada. Ainda existe a cartada da ditadura, do fechamento de um regime de força, ela está à disposição? Como é que você vê essas duas leituras, né? Uma do presidente domesticado e outra essa que você acaba de fazer sobre o risco de ditadura. Na realidade, eu diria que os acontecimentos eles apontam no sentido oposto dessa avaliação de que o Bolsonaro foi domesticado. Né? Primeiro porque nós temos que ter consciência de que as ditaduras, principalmente num país como o Brasil, né? Em outros países a coisa foi diferente, mas no Brasil, que é um país mais complexo, elas estiveram aí apoiadas e aliadas com setores políticos tradicionais, de direita. Né? Essa cambada aí que apoia o Bolsonaro, isso é tudo um pessoal político para uma ditadura. Por que ele estaria se subordinando a eles e não eles se subordinando ao Bolsonaro? Não faz muito sentido. O governo continua na mão dos militares. Né? Esses políticos aí, eles não são democratas, eles não são nada, eles são de direita. O Bolsonaro tem um controle sobre o Congresso com essa aliança, com essa bancada. Tem o governo federal. E na questão do STF, né, ele vai indicar uma pessoa agora, a balança se desequilibra em favor dele também. O STF, a gente sabe como é que é, né? O STF opõe uma resistência pontual e moderada ao Bolsonaro, não é nenhum grande obstáculo à realização dos planos do Bolsonaro. Eu acho que na medida que o Bolsonaro se consolida, a ameaça de que isso daqui termine numa ditadura é cada vez maior. Né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? Eu tenho aí como importante para analisar o desenvolvimento da crise política, né, nos países latino-americanos com a extrema-direita, o acontecimento histórico com o fascismo. Né? O Mussolini ele chegou ao poder, ele não deu um golpe de Estado. Né? O rei da Itália chamou Mussolini para ser primeiro-ministro, apesar de que ele não tinha voto para ser primeiro-ministro. A gente pode falar, bom, o rei estava intimidado. Não é bem assim. Né? Isso não é bem verdade. A partir daí, o que o Mussolini fez? Governou com os partidos que estavam no parlamento italiano. Que, vamos falar o que é verdade, eram mais civilizados e mais democráticos, entre aspas, do que esses que estão no parlamento brasileiro. Isso aí é uma corja de extrema-direita, né? Veja-se as declarações, o tipo de partido, é tudo um negócio fascista, esse agrupamento aí. Não tem nenhum democrata. Né? Na Itália ainda você tinha os partidos que tinham uma longa tradição de regime parlamentar, né? Coisa que no Brasil é muito precário. E o Mussolini governou com eles. Né? Alguém pode ter pensado, quando o Mussolini entrou como primeiro-ministro, que aí o Mussolini ia ser domesticado por eles. Mas isso não aconteceu. Né? Na verdade, o conjunto das forças políticas se encaminharam para uma ditadura.
Ou seja, ele primeiro controlou o sistema político e depois levou esse sistema para a ditadura, foi isso? Exatamente. Inclusive, no caso da Itália, muita gente não sabe, demorou 4 anos para ele conseguir operar uma reviravolta total em relação ao regime político. É só em 1926 que começa o que o pessoal chama efetivamente do Estado fascista. Quer dizer, ele foi escolhido como primeiro-ministro em 1922, demorou 4 anos. Então tem que prestar atenção, porque não é assim que há uma incompatibilidade absoluta entre políticos parlamentares civis e um fascista e os militares. Não. Isso é muito móvel, muito fluido, né? Na verdade, o poder tem sempre a capacidade de ir cooptando, né? Ele vai cooptando as forças da direita liberal, vamos dizer assim. Agora, Rui, isso vai acontecendo, então, por exemplo, essa indicação para o Supremo, parece uma indicação civilizada, ele não foi lá para a bancada dos radicais ou para o super evangélico, não foi para o Olavo de Carvalho e agradou ao sistema político. Mas ele avança assim com o seu projeto, então? Você acha que... Acho que sim. Acho que a gente não deve... Esse negócio do bom Bolsonaro, isso aí é uma... como é que se diz? É uma arapuca, é um distracionismo. Tem bom Bolsonaro. Esses militares não são bons. Veja a declaração do Mourão, né? O Mourão, inclusive, na minha opinião, ele é mais sinistro e tenebroso do que o próprio Bolsonaro. É o que o Bolsonaro fala, ele chegou a dar essa declaração de que o Mourão seria muito mais agressivo, mais violento do que ele. Para quem achava que o Mourão seria a saída civilizada, né? Então, na verdade, com isso, o Bolsonaro até consolida um pouco mais o seu poder, né? Quando ele mostra que o vice é mais perigoso. Né? Eu acho que ele está avançando. Ele mostra mais perigoso. Eu acho que o Bolsonaro está avançando. Ele tem avançado o tempo todo. Eu não vi nenhum recuo expressivo do Bolsonaro. O mais interessante é o caso do Guedes, né? Nós discutimos aqui que o Guedes era uma espécie de seguro, né, do sistema financeiro, quer dizer, do setor fundamental da burguesia, em relação ao governo Bolsonaro. E o Guedes está sendo fritado, aí está perdendo. Já perdeu, né? O super-ministro Guedes, na minha opinião, não existe mais. E o sistema financeiro não faz nada. E a situação econômica é dramática. Isso mostra a enorme dependência que o pessoal tem do governo, a enorme incapacidade que eles têm de mudar esse governo. Aqui o Paulo Tomás propõe o Prêmio Nobel de Lucidez para o Rui, e o Marco Silva fala: Rui, por que a esquerda, na sua maioria, é tão covarde? Ela tem medo de falar em socialismo, estatização, revolução, exploração. É interessante porque parece que a esquerda está sendo confinada ao terreno da internacional progressista do Bernie Sanders, né? O máximo onde ela pode chegar. E sempre que ela sai um pouquinho disso, pau come, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre... Respondesse, na verdade, essa pergunta do Marcos. O problema da esquerda mundial não é nem a esquerda brasileira. É que a esquerda, como a esquerda não tem como perspectiva política o socialismo. Para você falar em socialismo, você tem que falar em revolução. Ninguém acredita seriamente, né? Ninguém que tem um certo nível de informação, de articulação política, acredita seriamente que algum país vai chegar ao socialismo sem uma revolução, através do voto, através das instituições, ou seja, de comum acordo com os capitalistas. Não é possível isso. Então a esquerda, a maior parte da esquerda, embora ela fale muito de socialismo, ela é, na realidade, uma esquerda democrática, tomando o termo de uma maneira bastante vaga, bastante abrangente. Bom, acontece que a democracia, o que é? A democracia é um regime político que é sustentado pelos capitalistas. Se os capitalistas não dão sustentação à democracia, a democracia termina com um golpe militar e uma ditadura, como aconteceu no Brasil. Então, os partidos que são os partidos democráticos da burguesia, do imperialismo, tipo o Partido Democrata norte-americano, ou até como era o Partido Republicano antes, esses partidos estão perdendo a sua força política.
porque a situação econômica de todos esses países desloca a população para os extremos. Há uma polarização política muito grande no mundo. E a esquerda não consegue se libertar desses partidos. Então ela vai afundando com esses partidos. Por que ela não consegue se libertar? Porque, no final das contas, se a sua estratégia é a defesa da democracia, acaba que você está, né, indissoluvelmente ligado aos partidos que são os representantes desse tipo de democracia. Ou seja, é uma esquerda, no máximo, reformista. Reformista, né? Quando muito, né? Não, a gente vê em todos os lugares a esquerda procurando se amparar aí nos partidos tradicionais para defender a democracia. Você não vê nenhuma ação independente da esquerda. Por exemplo, na Espanha, o Podemos, que era um partido assim que quase anarquista, né? Já está institucionalizado. Como é? Já está institucionalizado. Né? Já está. Está no governo da social-democracia espanhola, que é ultradireitista. Né? Essa é uma tendência em todos os lugares, e é uma tendência no Brasil também. O caso da América Latina ele é curioso por causa da questão do imperialismo. Né? A burguesia de um país como o Brasil, a burguesia, que eu digo no sentido bem amplo, ela é dividida por causa do problema do imperialismo. Então, surge aqui uma esquerda que se confronta, numa certa medida, com o imperialismo. É a Venezuela, é a Bolívia, né? É o Equador, o Brasil, a Argentina, né? Inclusive, em alguns lugares, uma esquerda bem burguesa, como é o caso da Argentina. Então, isso daí cria uma outra situação, cria uma situação de crise maior. Né? Esse fenômeno não tem, por exemplo, na Espanha, não tem na França. Na Espanha e na França, os partidos ditos democráticos da burguesia imperialista, a extrema-direita, que também é imperialista, e a classe operária. Mas a classe operária você precisaria levantar um programa socialista. Né? Veja uma coisa interessante. Né? Ontem, em Buenos Aires, houve uma enorme manifestação da direita. Nós discutimos aqui que tinha a possibilidade de um golpe de Estado na Argentina. Eu acho que essa manifestação ela avança mais um passo, né? Aprofunda a crise. A gente está precisando falar, inclusive, cada vez mais sobre a Argentina. O Wilton dizendo, só com o povo na rua e muita mobilização para reverter a marcha da ditadura fascista que está se instaurando. Não há margem para a conciliação. Calil chegou como membro, agradeço muito ao Calil e mando um abraço ao Calil Bittar. Rui, vamos falar sobre... Tem muitos temas aqui, na verdade. Sobre esse avanço do projeto autoritário, eu queria que você falasse sobre o caso que protagonizou as manchetes dos jornais nos últimos dias, né? A soltura do traficante André do Rep, decisão do Marco Aurélio Melo. Aí o Fux reverte a decisão. O Fux tem feito várias manobras para ampliar o punitivismo. A imprensa cai matando em cima do Marco Aurélio, tenta glorificar o Sérgio Moro, inclusive dizendo que o Moro teria impedido se tivesse tido força junto ao Bolsonaro. E algumas pessoas já antevendo que isso pode ser uma manobra para voltar com a prisão em segunda instância e dificultar a situação do ex-presidente Lula. Qual é a leitura que você faz do caso? Isso é muito interessante. Por exemplo, nós podemos especular sobre os motivos que levaram o Marco Aurélio a soltar o cidadão, né? Apesar de que ele fez isso daí em outras oportunidades. Existe até aí, foi levantado na imprensa, ligações de pessoas ligadas a ele com os traficantes, etc. e tal. Pode ser. Mas o fato é que ele cumpriu a lei. E essa lei é uma lei, digamos assim, democrática. Você não pode ter um Estado que não seja abertamente policial, que prende o cidadão, põe ele na cadeia e deixa ele mofar lá sem julgamento. Essa é a própria definição de um Estado autoritário, de um Estado policialesco. Né? Então, quer dizer, o Marco Aurélio, independentemente dos motivos dele,
ele foi correto. E o Fux, não, o Fux atropelou a lei. Isso é uma coisa óbvia. Inclusive, é interessante, porque a esquerda deveria defender que fosse mantida essa lei. Até 90 dias ainda é um prazo grande, né? Imagina, você fica 3 meses na cadeia esperando que alguém defina que você vai ser indiciado ou coisa que valha. Não tem sentido nenhum. Precisaria ter motivo muito mais forte para fazer isso daí. Então, o que acontece? Ninguém defende. E aí a burguesia brasileira, aquela ala da burguesia que o pessoal considera como democrática, ela vem para cima para impor medidas ainda mais antidemocráticas e mais restritivas a um regime judicial que encarcerou cerca de 1 milhão de brasileiros. Né? É uma barbaridade isso daí. Isso aí mostra a desorientação geral. E, com certeza, né, a experiência recente já mostrou, o pessoal, por uma consideração teórica, não levou a sério o fato de que essas medidas se voltam sempre contra a esquerda. Mas agora já está claro, né, que a lei da ficha limpa, a segunda instância e tudo mais, afeta muito a esquerda nacional e afeta, digamos assim, até mais do que a esquerda, afeta os direitos democráticos gerais da população. Quer dizer, então, seria preciso ter um posicionamento claro diante disso. E a ideia de uma boa parte da esquerda da frente ampla é a frente ampla com essa gente, com esses carniceiros, com esses carcereiros. Né? Só para ilustrar, né? Eu estava lendo recentemente, por causa desse debate do stalinismo e tal, eu vi uma pesquisa que foi feita sobre os campos de concentração na União Soviética na época do Stalin, que me pareceu bem mais normal do que aparece normalmente na propaganda da extrema-direita. Então, essa pesquisa, não estou dizendo que seja verdadeira, mas estou citando porque é uma pesquisa que dá números. Fala que a maior lotação dos gulags stalinistas foi de 1.280.000 pessoas. No Brasil, nós temos quase 1 milhão de pessoas presas. Quer dizer, é um gulag. Né? Os democratas brasileiros, eles montaram um gulag. Nos Estados Unidos, nem falar. A grande maioria sem processo, né? Sem trânsito em julgado, a maioria em prisão provisória, como nesse caso do André do Rep aqui. Agora, como esse caso passa pelo Fux, essa questão aqui do Paulista aqui é muito importante. Com Fux na presidência, o STF não joga água no chope da esquerda em relação aos direitos políticos de Lula. Como é que você está vendo a perspectiva dos direitos políticos do ex-presidente Lula? Bom, eu nunca tive confiança que o STF ia realmente resolver essa parada, né? Com Fux ou sem Fux. Eu acho que eles simplesmente ficam manobrando aí para evitar um desgaste maior do regime. Então, a política deles com relação ao Lula é uma no cravo e outra na ferradura. Na verdade, 3 no cravo e uma na ferradura. Eles cancelam uma barbaridade do Sérgio Moro, etc. e tal. Na realidade, teria que julgar a nulidade de todo esse processo do Lula. Se fosse uma corte minimamente democrática, teria que botar em pauta que a suspensão do Sérgio Moro, a suspeição, né, e a anulação de todos esses processos, que é uma barbaridade. Todo mundo já sabe que isso daí foi uma coisa conspirativa, uma trama, uma perseguição política. Teve intervenção de países estrangeiros na prisão do Lula, na Lava Jato, tudo. Todo mundo já sabe disso. Tem mais do que causa para fazer, mas eu acho que eles não vão fazer. Eles vão anular uma coisinha aqui que é para dar aquela impressão de que é mais ou menos democrático, alimentar a ilusão do povo. E com o Fux na presidência, então, aí é que a coisa fica extremamente ruim. Precisa de uma mobilização pelos direitos do Lula. É isso que precisaria. Agora, vai convencer uma boa parte da esquerda nacional que fica com picuinhas, né? Eles não percebem que a cassação dos direitos políticos de uma determinada pessoa
por métodos autoritários é a cassação dos direitos políticos de todas as pessoas. O Rui, olha aqui, ó, o Dan Vilela está dizendo o seguinte: infelizmente o debate da quinta passada não cingiu a proposta temática. Rui foi o único que articulou o stalinismo e, como essa, digamos, tendência, influenciou as interpretações desenvolvidas pela esquerda acerca da realidade brasileira. Desculpa voltar ao tema, depois a gente pode até retornar à questão do Lula. Esse debate foi você, o Breno e o Jones sobre stalinismo, foi isso? Foi. E foi interessante? Como é que foi? Porque você é trotskista, você tem críticas ao Jones que você fez aqui na TV 247. Conta pra gente, para quem não assistiu, como é que transcorreu, como é que foi essa discussão entre vocês três. Eu achei que foi um debate interessante, né? Foram levantadas aí, foram feitas algumas colocações surpreendentes, né? O Breno Altman até falou que o Jones Manuel era filo-trotskista, e aí eles ficaram discutindo quem que era mais stalinista e tudo mais. Foram feitas várias colocações, eu achei interessante porque eu gosto de ouvir os argumentos, né, contrários para poder refletir, elaborar uma tese a respeito. Só que o problema desse debate é que eram 3 pessoas, nós tivemos um debate de aproximadamente 2 horas, você não consegue, né, explicar muita coisa nesse... E a questão do stalinismo não é uma questão simples. Se a gente ficar na mitologia stalinista, é um debate besta. Para uma pessoa intelectual, fica aquele debate sem conteúdo. O debate do stalinismo é um debate que diz respeito a toda a política mundial da década de 1920 até a década de 1990. Você imagina a extensão que é esse debate. Tem toda a política durante a Segunda Guerra Mundial, os acordos que foram feitos, desfeitos, né? A política externa da época do Stalin, pós-Stalin, passa por toda aquela reviravolta gigantesca do pós-guerra, Revolução Chinesa, libertação da Índia, os acontecimentos do leste europeu, Revolução na Grécia, a crise revolucionária na Itália e na França. Quer dizer, é uma coisa assim que se fosse escrever um livro sobre isso, o livro teria que ter 1000 páginas, né? Para você analisar tudo. Eu acho que essa foi a deficiência maior do debate, né? Mas eu acho que é muito importante trazer esse tema de vez em quando, porque quando surgiu essa discussão era exatamente para... Tem uma finalidade, né? Quer dizer, que é, na verdade, confinar a esquerda ao campo da esquerda democrática, reformista, que não pode jamais pular o cercadinho, né? Eu acho que esse é o ponto essencial desde quando surgiu a discussão lá no Pedro Bial, Caetano Veloso, enfim. Mas voltando ao nosso fio aqui, Rui, aconteceu uma coisa muito desagradável, na verdade, mas não surpreendente, que foi a Vera Magalhães pegando uma coluna de um colunista nosso, um artigo de opinião, né? E é um rapaz que tem simpatias pelo PCO, que é o Juca, que escreve conosco, fez uma coluna em que ele faz uma crítica ao Boulos. E ele tem o direito de criticar o Boulos, como outras pessoas têm o direito de elogiar o Boulos. Aí a Vera pega uma coluna, um artigo de opinião para dizer que o PT usa o PCO para atacar o Boulos. Eu queria que você falasse sobre esse episódio, né? O que está acontecendo, né? Porque era um artigo assim no campo da opinião, e aí já virou uma pancadaria para cima do 247 também. O Boulos tem muito espaço aqui conosco. Queria que você falasse sobre esse episódio. Eu acho o seguinte sobre isso daí, né? A nossa política, nós, PCO, nós não temos uma política que seja assim estreita, né? Que é uma política onde a pessoa fica olhando para o próprio umbigo. Para nós, né? A arena política é o país inteiro, todos os acontecimentos, né? Então, nós definimos uma política em relação à esquerda. E no caso do PT, que é o maior partido de esquerda, não tem uma política definida. Nós temos a política de defender o PT contra os ataques da direita.
Nós vimos aí que a situação política ela se encaminhou para essa questão da frente ampla. O Boulos apareceu como o grande defensor da frente ampla, depois o Marcelo Freixo também, né? E nós temos criticado isso. Nós consideramos que essa é a maior armadilha para toda a esquerda e aqueles que lutam contra o golpe, né? Calhou que esse problema aí se desse no meio das eleições, o que provoca uma polvorosa. A colocação da Vera Magalhães, ela mostra o acerto da nossa política, em primeiro lugar. Porque ela fala o seguinte, vai ter frente ampla sim, sem o PT na cabeça. Quer dizer, meio que entregou o jogo, né? Os editores do Estadão devem ter puxado a orelha dela lá depois que ela falou isso daí. Quer dizer, qual é o plano? O plano é que a esquerda, né, tire a burguesia que deu o golpe do sufoco em relação ao Bolsonaro, sirva aí como cavalgadura dessa direita para que ela volte ao poder e se estabeleça aí. Eu acho que isso daí é uma coisa contra a qual nós temos que nos opor. Ela falou muito claro, né? Ela relacionou o Boulos à frente ampla, relacionou a frente ampla a tirar o PT da jogada e tudo mais. A nossa política é oposta a isso daí. Nós somos favoráveis que não haja frente ampla, que haja uma frente da esquerda e que o Lula seja candidato, para quebrar o golpe. Nós achamos que o Lula é um ariete contra o golpe, né? E esse debate, ele não é um debate que tem a ver com a eleição. Logicamente que a gente entra no debate eleitoral, mas ele tem a ver com a estratégia política da esquerda. Aí o pessoal fala que nós estamos aí a serviço do PT. Não, nós não estamos a serviço do PT, ao contrário. Nós estamos procurando, né, com a nossa orientação política, colocar o PT, que é um partido gigantesco, a serviço dos interesses populares. Até porque tem muitas pessoas no PT que defendem a frente ampla também. Tem gente no PT que defende a frente ampla. Veja o que está acontecendo no Ceará. Eu estava vendo hoje a eleição no Ceará. Você tem a candidata do PT, Luiziane Lins, e você tem o candidato do PDT, que é apoiado pelo prefeito, pelo governador, que é do PT, o Camilo Santana. Qual que é a coligação do PDT? PDT, DEM, PSDB e vários outros partidos de direita. Essa é a frente ampla. E o Camilo Santana não apoia a candidata do seu partido, porque ela é mais ou menos independente desse esquema, e apoia o candidato do PDT, que é o candidato da Frente Ampla. Quer dizer, muita gente fala assim, a Frente Ampla não existe. Não, a Frente Ampla, ela existe, ela é sorrateira, ela é meio clandestina, mas ela está aí. E eu acho que nós temos que combater, né? Dentro do PT tem bastante gente que é a favor da Frente Ampla. E tem também bastante gente que concorda conosco, que é a favor da frente de esquerda e que o Lula seja candidato. Nós sabemos, a situação política no país gira em torno de tirar o Lula da política nacional. Isso aí é assim como a situação argentina, né? A manifestação na Argentina, ela tinha um caráter curioso que era o seguinte, ela era contra o governo, mas principalmente contra a vice-presidente, a Cristina Kirchner. No Equador, tudo gira em torno de tirar o Rafael Correa da política. Na Bolívia, tirar o Evo Morales. Quer dizer, essa é a política antidemocrática. Nós vamos opor a essa política, uma política de satisfação do... Na verdade, quer dizer, gira em torno dos personagens que seriam opositores ou vistos como adversários pelo imperialismo, né? Basicamente, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Cristina Kirchner, e aí todo o resto é permitido porque há um acordo tácito, então, com o próprio imperialismo, na sua visão, quer dizer, são setores que não confrontam e que não defenderiam uma política externa ou um Brasil mais soberano, na sua visão? São setores que, na realidade, não têm uma densidade política que assuste ninguém, né? E nem potencial para se desenvolver. Por exemplo, o Boulos. Eu acho que ele é uma personagem política inócua. Ele não representa nada. As colocações dele são inócuas. Se você comparar o que o Boulos fala na campanha eleitoral com o que o Lula fala nas suas entrevistas, e falou no dia 7 de setembro,
O Lula está 100 mil anos à esquerda do Boulos. Mas a comparação não é essa. O Boulos é um cara que representa o movimento de moradia, se coloca como um aliado das periferias, por isso que ele está tendo uma votação expressiva. A gente sabe, Rui, que você tem uma diferença que parece às vezes até uma questão pessoal, né, com o Boulos. Eu vou te falar, eu falo isso com franqueza. Mas o Boulos ele está tendo uma candidatura consistente em São Paulo, a tal ponto que está lá com seus 10, 11, 12% e pode eventualmente passar para o segundo turno. Não estou aqui querendo também fazer o contraponto, não é isso. Não sei, você está levantando o problema. Muitas vezes assim, o próprio pessoal coloca, não, mas o PCO tem um problema pessoal, uma questão, quer dizer, sempre tem confrontos assim nas manifestações, eu só estou querendo levantar que ele representa um movimento social legítimo também. Não, esse negócio do problema pessoal é falso. Não tem um problema pessoal com ninguém. Nós criticamos quem a gente acha que deve ser criticado. Quando o Lula está no governo, as nossas críticas aí, que muita gente nem conhece, né, eram extremamente duras. Nós víamos no governo do Lula muita coisa aí que era criticável e grave. E agora, o Lula nós tivemos muito entrevero com ele. Ele, inclusive, eles nos expulsaram do PT. Se era para ter problema pessoal, tem que ter problema pessoal com o Lula e o Zé Dirceu. Nós não temos problema pessoal nenhum com nenhum dos dois. E com o Boulos também. É um enfrentamento político. Né? A nossa crítica é política. O que eu acho é que todo mundo deveria prestar atenção na movimentação política, né? Ter uma análise bem objetiva da movimentação política, porque é evidente que a imprensa golpista faz uma campanha enorme pelo Boulos em São Paulo, ao mesmo tempo que eles fazem uma campanha contra o PT. Né? Todo mundo que acompanha a imprensa pode ver isso aí. A Veja declarou o Boulos a maior revelação eleitoral de 2020. A Folha só fala bem do Boulos, e o Estadão fala bem do Boulos. A Vera Magalhães defendeu o Boulos. Quer dizer, a gente tem que ter desconfiança dessas coisas. Eu tenho mais do que desconfiança, porque eu conheço o Boulos de outros carnavais. Mas todo mundo teria que desconfiar. Qual é o jogo? Né? Qual é o interesse? Depois você vê o Marcelo Freixo lá defendendo a doação do Armínio Fraga. O PSOL coloca um coronel como vice. Então, você vê uma movimentação. O Caetano Veloso, que é uma pessoa ligada aí a esse pessoal da Frente Ampla, a Globo, etc. e tal, no maior apoio ao Boulos. Então, a gente tem que. Eu faço a análise política de maneira objetiva. Eu acho que o pessoal está no desespero, vê um candidato que é de esquerda, o Boulos é um candidato de esquerda, e fala, ele é a salvação da lavoura, mas a política não é assim, a política é ver quais são as maquinações que o tempo todo estão acontecendo. Por que a burguesia golpista procura elevar o Boulos se ele é um candidato de esquerda, que tem representatividade? Evidentemente, Rui, se serve a estratégia de enfraquecer o PT, isso também se alia à estratégia central da direita, que é isolar o PT, isolar o Lula. No fim de semana tinha uma manchete da Folha de São Paulo, que era mais ou menos assim: varrido da grande São Paulo, o Partido dos Trabalhadores chega mais fraco do que nunca às eleições, alguma coisa desse tipo. Usou a expressão varrido, né? Agora, o fato da direita comemorar a possibilidade do Boulos suplantar o PT não significa que o Boulos não tenha legitimidade para disputar uma eleição e que ele não tenha identidade com, né, segmentos populares. Essa é a questão, né? Ele pode ser um aliado tático em algum momento para a burguesia, por uma razão, porque quer isolar o PT, porque quer isolar o Lula, mas não significa que ele esteja se prestando a isso, porque ele tem o projeto dele é ganhar, pelo menos publicamente, é ganhar a Prefeitura de São Paulo e governar para a periferia. Não seria isso? Bom, eu não sei exatamente o que você entende por legitimidade. Ele está disputando a eleição, ele é um candidato, ele é do PSOL e tudo mais, tá certo? Agora, o que eu acho, eu não acho que ele... Veja bem, eu não tenho nenhuma teoria
de que ele aí que ele é o Lenin Moreno do... Isso, exatamente. Quer dizer, não acho que é isso. Não acho que é isso. O que eu acho é que a política do PSOL, eles têm uma política, leva eles para os braços do PSDB, do DEM, né, desses partidos golpistas. Isso daí, nós podemos fazer uma análise retrocedendo bastante no tempo, e nós vamos ver que o PSOL apoiou toda essa operação golpista, foi um apoiador da famosa luta contra a corrupção, da Lava Jato, né? As ligações do Marcelo Freixo com a Globo no Rio de Janeiro são muito evidentes. Ele agora está apoiando o Paes, né? Ele não apoia a Benedita da Silva, ele apoia o Paes. Então, quer dizer, vamos discutir a coisa num terreno puramente político. A política deles leva eles para esse caminho, assim como a política do Podemos. Mas não apoia, se apoia o Paes, não apoia o Paes formalmente. Não, formalmente ele não apoia, mas ele apoia de fato. Isso e é bem óbvio. Depois, você vê, eles aceitaram essa relação do candidato aí com Armínio Fraga. Por que eles aceitaram? Porque eles acham que o Armínio Fraga é dessa burguesia civilizada, etc. e tal. É uma política do PSOL. Eu não acho que isso daí envolve necessariamente nenhum tipo de cooptação direta do PSOL. Mas é a política do PSOL, e eu condeno essa política. Assim como eu condeno a política do Podemos, do Siriza e de várias outras organizações de esquerda no mundo todo. E até interessante, né, Rui? Quer dizer, a experiência do que aconteceu com o Podemos ao chegar no poder pode ser também sintomática do que pode acontecer com outras forças aqui no Brasil. A Eliane fala, tem que ter cuidado mesmo. Fala que o pessoal não é de confiança, mas confia no Boulos. O Cláudio fala, concordo que Boulos tem seu projeto político, o que significa que o mais provável é que esteja sendo usado pela direita contra o PT, sem mesmo saber disso. Tem comentários aqui, Rui. Aqui, ó. A Valdinês fala, salve mãe Edu, vota em quem Lula mandar. Nesse sentido, então, em São Paulo, vota no Gilmar Tato. Vinícius, diz assim, Rui, quando o PCO fala do fim da PM, não passa a ideia de que a população ficará desprotegida dos bandidos? Como explicar essa ideia do fim da PM para o povo? Júnior fala que gostou muito da entrevista do DCM sobre Stalin, gostaria de ver uma conversa sua com a Rita von Huth sobre identitarismo. E o Cláudio Alves fala, Rui, a esquerda brasileira não deveria criar grupos de autodefesa? Se sim, por que não o faz? Eu acho que era interessante você falar sobre essa ideia dos grupos de autodefesa e também essa ideia do fim da PM que foi colocada, como transmitir essa ideia para a população que está preocupada com os bandidos, com o André do Rap, essa coisa toda. Né? Há muita propaganda da burguesia em relação ao problema de segurança pública, né? A burguesia procura, inclusive, criar um clima de histeria em torno disso. Acontece qualquer coisa, eles fazem aí um enorme drama. Eu acho que é natural, né? Mas existe aí uma contracorrente. Nós procuramos nos apoiar sobre essa. Uma ampla parcela da população vê a PM como uma verdadeira força de ocupação. Né? Não é pouca gente que vê a PM assim. Então, é uma batalha política. Você tem que travar a batalha política contra a burguesia, se apoiando nos acontecimentos e no desenvolvimento da consciência popular. Nós somos contrários, né, por princípio. Qual que é a nossa doutrina em relação ao aparato repressivo? O aparato repressivo independente da população é um aparato repressivo contra a população. Ele é burocrático, ele tem um comando, o comandante chega e fala, vai lá na favela e atira, que nem aconteceu aqui em Paraisópolis. Eles atiram na população, é uma força de ocupação, uma coisa monstruosa. Então, nós defendemos, né, que a segurança pública seja exercida sob controle direto do povo, que é uma coisa perfeitamente viável, já existiu em vários lugares. A própria comunidade deveria organizar e controlar democraticamente isso daí. Né? Claro, necessita explicação. O povo não entende, mas você tem que fazer o povo entender, você tem que levar a sua mensagem, senão você fica escravo, né,
daquilo que já está estabelecido, em geral, pela imprensa golpista, né? Eu acho que nós não podemos fazer isso daí. Qual que era uma outra questão que foi levantada, que você falou? Uma questão foi essa da esquerda organizar grupos de autodefesa. Autodefesa. Sim, eu acho que sim, que a esquerda tem que fazer isso daí. O que eu acho que é um pouco... Tem que fazer, né? Tem que discutir amplamente. Acho que, primeiramente, precisa haver uma campanha de esclarecimento para que a esquerda adote essa política, os setores amplos da esquerda adotem essa política, e depois é preciso ter uma organização prática. Nós estamos aí, já faz um tempinho, para tirar um manifesto chamando todas as organizações que se dizem antifascistas para formar uma frente de combate. Quer dizer, que seja capaz de agir nas ruas diante de qualquer ataque da extrema-direita. Nós vamos tirar esse manifesto e vamos começar a articular, discutir com o pessoal. E aí, eu acho que é isso, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Eu acho que também não dá para discutir muito detalhe, porque isso daí envolve uma série de problemas legais e tal. Se o pessoal fala que você está organizando uma milícia, aí você vai ter problema, né? Claro. A Malu fala assim, o PSOL não é usado, se deixa usar, é conveniente, desde sempre quis o fim do PT para tomar o seu espaço, partido sem ligação com o povo e sem liderança, é a opinião da Malu. E Tema coloca uma questão interessante, a gente sabe que por princípio você é contra essa estratégia da burguesia de isolar o PT, o Lula, etc. e tal, mas ele coloca, qual é a sua opinião sobre a trajetória da família Tato no PT, e pergunta, o Tato não está à direita do Boulos nesse sentido? Porque a gente sabe que a sua questão é muito mais essa lógica de não temos que isolar e destruir o PT e você se opõe a isso. Mas e a candidatura específica do Tato, como ele pergunta? O Tato é um elemento direitista do PT, né? Ele faz parte, ele tem na minha opinião, pelo que eu conheço, uma política clientelista e tudo mais. Não tenho nenhuma simpatia pelo Tato em particular. Agora, o fato dele estar à direita ou à esquerda não é uma característica intrínseca, né? Você não pode fazer a análise do homem. Se pegar, vamos supor aqui, estamos eu e você. Quem que é mais à direita, quem que é mais à esquerda? Não podemos fazer uma análise ideológica. O que você pensa, o que eu penso. Mas a análise correta é dentro da situação política concreta. Eu poderia dizer que o Lula, ele, por uma série de posições que ele tem, ele está à direita de muita gente. Mas dentro da situação política, quer dizer, no movimento da situação política, ele está à esquerda de todo o PSOL, na minha opinião. Mas dentro do PSOL você vai encontrar gente lá que é super revolucionária, etc. e tal. O problema aí é qual é o papel político que a pessoa cumpre, né? Esse que é o X do problema. O Lula está perseguido. O Lula é um espinho no pé da burguesia. A burguesia não consegue engolir o Lula, não consegue dominar o regime político sem tirar o Lula para escanteio e tudo mais. Então, quer dizer, ele tem um papel concreto. É o papel que ele desempenha que é mais importante do que a análise ideológica do Lula. Que eu acho que muita gente se confunde nessas coisas. Por exemplo, se você pegar o Lula e pegar, por exemplo, um partido como o PSTU, é evidente que o PSTU tem, nas palavras, né, nas formulações, uma posição bem mais esquerdista do que o Lula. Mas o PSTU apoiou o golpe e o Lula sofreu o golpe. Então, quer dizer, o papel político de cada um se inverte. O mais esquerdista vira mais direitista e o mais direitista vira mais esquerdista. A análise política tem que ser concreta. O caso do Tato é assim, o Tato, na minha opinião, é assim, é o candidato do PT. Candidato ruim, tudo bem. Mas o fato é que o que a burguesia está procurando fazer em São Paulo é anular o PT para lançar uma força política que é muito mais adaptável aos seus objetivos. A burguesia golpista. Inclusive na eleição. É evidente que o PSOL já cantou a bola de que eles apoiariam o candidato democrático no segundo turno, não é?
Se eles estavam na frente ampla, eles apoiam o Bruno Covas contra o Russomano. Quer dizer, perfeitamente utilizável. E se eles conseguirem atrair o eleitorado do PT, eles vão transferir esse eleitorado do PT para o PSDB. Quer dizer, a política tem que ser feita sobre a base de uma análise estratégica. Não podemos trabalhar com valores morais, com valores puramente ideológicos e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho uma ideologia ultra-revolucionária. Agora, se eu adotar a posição política errada, eu posso cumprir um papel direitista na situação política. Por que não? É uma coisa que eu acho que o pessoal não considera muito bem. Então, quer dizer, não é a comparação do Tato com o Boulos. Eu, inclusive, não votaria em nenhum dos dois em nenhuma situação. Também tem isso daí. Para mim, não é esse o problema político. O problema político aqui é que nós devemos opor o projeto da burguesia de desmantelar o PT, bem como desmantelar todas as forças nacionalistas na América Latina, porque disso daí não vai surgir nada de bom. Nós advertimos a esquerda, quando estava para se dar o golpe, o pessoal falava, não, mas o governo PT é ruim, não sei o quê. Eu falei, o problema não é o governo que vai sair, vai ser vítima do golpe. O problema é o governo que vai entrar. Esse é o problema. E o pessoal não ouvia. Muita gente falava... Tem aqueles insultos tradicionais da política. Não, inclusive, Rui, os setores do PT... Inclusive os setores do PT que apoiaram o golpe contra a Dilma, que não foram poucos, né? Porque achavam que depois disso viria eleição direta e eleição do Lula, né? E às vezes a gente tem essa sensação também de que enquanto não houver a plena reintegração ou a plena retomada democrática do Brasil, que passa pela devolução dos direitos do Lula, do reconhecimento do golpe que aconteceu, o Brasil vai continuar preso nessa teia de aranha, né? Que tudo vai ser girar em torno de nada, girar em torno de um vazio. E vai cansando, porque parece, a gente passa até a sensação, não, de que vai melhorar aqui ou acolá, mas no essencial não muda. O essencial não muda porque é a subordinação total do país. Né? Porque, veja bem, nós temos que defender ou não o direito do Rafael Correia a participar das eleições. É óbvio que sim. Mas quem está fazendo isso? Ninguém faz. O pessoal fica na indecisão, porque o Rafael Correia é isso, o Rafael Correia, o governo dele fez tal coisa, sei lá, invadiu a área indígena para minerar, sei lá, essas críticas são feitas. Mas a política não é feita desses episódios isolados. Você tem que ter uma análise de conjunto, uma análise concreta, né? E na prática, quem que está defendendo os direitos políticos do Lula a não ser ele próprio? E, vamos dizer assim, algumas vozes no PT. Dentro do PT, muito pouca gente. Quem defende mais os direitos do Lula como força organizada somos nós. Não, sim, pois é. Além de vocês, formulei mal a questão. Mas você não vê, mesmo assim, que entre os potenciais aliados, isso não está sendo colocado. Né? É uma cegueira política, na minha opinião, Atush. Eu não digo que o pessoal está cooptado, porque tudo isso daí caminha para um precipício. Você entendeu? A pessoa acha que ele está caminhando para o sucesso, mas eles, na verdade, estão conduzindo todo mundo para um precipício. Se a gente não conseguir derrotar o golpe, não conseguir defender os direitos democráticos da população, não conseguir mobilizar o povo, não vai sair nada de bom. Né? Eu vi a esquerda falando do ato de ontem na Argentina. A esquerda argentina ela costuma se juntar com os coxinhas, né? Falei, isso é uma cegueira. Eles vão derrubar esse governo e depois eles vão pisar na cabeça de toda a esquerda. É isso que vai acontecer. Você não gosta da Cristina Kirchner? Tudo bem. Mas não é esse o problema, né? Exatamente. É o que ela representa e porque ela é atacada, né? Exatamente. Exatamente. Rui, muito bom falar com você. Estouramos um pouco o tempo. Já são 5 horas, 10 minutos. A gente tem programação aqui rodando, então agradeço muito a sua participação mais uma vez. Prazer foi meu, Atush. Estaremos de volta. Valeu, Rui, grande abraço a você. Obrigado. Um abraço.